Por exemplo, se vocês têm uma PG assim, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e assim por diante. Gente, eu deveria escrever assim, ó. Vou fazer um rabisquinho aqui primeiro. Eu deveria escrever assim. Por exemplo, eu quero falar do A4. O A4, ele pode ser a raiz quadrada de A3 vezes A5. Mas ele também pode ser a raiz quadrada de A2 vezes A6. Mas ele também pode ser a raiz quadrada de A1 vezes A7. Por que A1 e A7? Porque o A1 ele é o terceiro à esquerda, o A7 é o terceiro à direita em relação ao A4, não é? Mas essa expressão, para perder a raiz quadrada, eu não posso elevar ela ao quadrado? E se eu elevar ela ao quadrado, não fica assim? A4 ao quadrado é A3 vezes A5, que é A2 vezes A6, que é A1 vezes A7. Então, é assim que nós vamos escrever, tá? Para não ter que ficar pensando em termos de raiz. Então, nós vamos dizer assim, que qualquer termo, e escolhi o A4 ao quadrado, é o produto dos seus equidistantes. Então, é A3 vezes A5, A2 vezes A6 ou A1 vezes A7. Você vai me dizer assim, e você quer que eu acredite que isso é verdade? Bom, vamos mostrar pelo menos um desses produtos. Olha, se eu escolher, por exemplo, A2 vezes A6, vamos pensar na fórmula do termo geral? Quem é A2? A2 é a mesma coisa que A1 vezes a razão. Quem é o A6? A6 é a mesma coisa que A1 vezes Q elevado à quinta. E se eu fizer o produto dos semelhantes, olha aqui, pessoal. A1 vezes A1, A1 ao quadrado. Q vezes Q à quinta, Q elevado à sexta. E eu posso escrever esse produto também assim, ó. A1 vezes Q à terceira, tudo elevado ao quadrado. Coloco 2 em evidência, correto? Mas quem é A1 vezes Q à terceira? A1 vezes Q à terceira é, na realidade, quem? É o A4, que está ao quadrado. Ficou claro? Convenci todo mundo? Então, tá jóia. Vamos ver quando é que a gente usa essa situação. Isso vem nos socorrer quando nós temos exercícios onde a fórmula do termo geral não consegue nos dar uma saída rápida e fácil, né? Porque saída sempre dá, mas rápida e fácil não. Ó, vejam aí na lista de vocês o exercício número 3. Olha que exercício lindo, tá? Ele mistura um monte de coisa, é muito legal. Fala assim, ó. Os números x, raiz de x e log de 10x na base 2 são, nessa ordem, os três primeiros números, né, os primeiros termos de uma PG. Calcule o primeiro termo x e o quinto termo. Vamos lá? Olha, eu sei que x, raiz de x, log de 10x na base 2, isso tudo representa uma PG. São os três primeiros termos de uma PG. Eu quero achar o primeiro termo, ou seja, x.
Bom, como eu desconheço todos os termos, não tenho ainda nem ideia da razão, então vou lançar mão da propriedade. Eu sei que o termo mediano é média geométrica dos equidistantes. Então, eu posso escrever que raiz de x elevado ao quadrado é igual a x que multiplica log de 10x na base 2. Pessoal, quando você escreveu essa igualdade, você escreveu, na verdade, uma equação. E que tipo de equação é essa? É uma equação logarítmica. E aí, lembram-se da live dos logaritmos? Se não lembra, vá assistir. Quem não assistiu, procure lá no nosso canal e assista, tá? Então, veja bem, eu tenho que achar a condição de existência. Qual é a condição de existência aqui? A condição de existência é que o logaritmando seja sempre maior que zero. Então, 10x tem que ser maior que zero. Mas para que 10x seja maior que zero, o x tem que ser maior que zero. Correto? Vocês vão falar, mas para que isso serve com? Sabe? Se chegar um momento que eu quiser cancelar a variável x, cancelar a variável x significa jogar fora o resultado zero. Aqui eu posso, porque eu não vou precisar dele, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado dá x, que vai ser igual a x que multiplica log de 10x na base 2. Olha, que vontade de cancelar. Porque o que é cancelar o x, meninos? É passar esse x para cá dividindo. Para passar esse x para cá dividindo, eu preciso respeitar a primeira lei da matemática. Qual que é a primeira lei da matemática? Nunca dividirás por zero. Eu tenho que ter certeza que o x não é zero. Mas eu tenho, ele não pode ser zero. Então, eu já posso vir aqui, ó. Cortou, cortou. E quando nós cortamos, quem fica aqui? 1. Por que fica 1? Porque, na verdade, quando eu cortei, eu fiz x dividido por x. Quanto é? 1. Então, agora eu posso até inverter. Eu posso escrever assim, ó. Log de 10x na base 2 deve ser 1. E aí, aplico a definição de log. O que é log? Logaritmo é o expoente que eu atribuo à base para obter o logaritmando. Ou seja, 2 elevado a 1 tem que ser igual a 10x. 10x igual a 2 elevado a 1, que é 2. E, portanto, x vai ser 2 décimos, ou seja, simplificando por 2, o x é 1/5. Ficou lindo? Muito bem. Por enquanto, fizemos só o item A. Descubra o primeiro termo x. Descobrimos. Agora, vamos ver o B. No item B, o exercício está lhe pedindo assim: encontre o quinto termo. Então, eu quero achar A5. Mas como que eu vou achar 5? Montando a fórmula do termo geral. Quem é o A5? A1 vezes Q a quarta. Cadê a razão? Tenho que encontrar. Para encontrar a razão, eu tenho que montar minha PG. Olha lá. Como vai ser a minha PG? Ela é x, que é 1/5. Raiz de x. Raiz de 1/5. E log
de 10 vezes 1/5 na base 2. Vamos melhorar isso, gente? Olha, 1/5. Raiz de 1/5 é a mesma coisa que raiz de 1 é 1 sobre a raiz de 5. E se eu racionalizo, isso vai ficar raiz de 5 sobre 5. Dez vezes 1/5 dá 2. E quem é o log de 2 na base 2? Propriedade funcional. Log de A na base A é sempre 1. Então, já deu para enxergar quem é a razão, não deu não? De 1/5 para a raiz de 5 sobre 5, eu multipliquei por raiz de 5. Se eu multiplicar isso aqui por raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, dividido por 5 vai dar o quê? 1. Então, a minha razão é a raiz de 5. Resolvido isto, ficou fácil. Ó, o nosso A5 é o A1, que é 1/5, vezes a raiz de 5 elevado à quarta. O que vai acontecer aqui? Esse 4 vai multiplicar pelo expoente do radicando, vai ficar 5 à quarta. E raiz quadrada de 5 à quarta, quem é? 5 ao quadrado. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar. E aí, quem é o nosso A5? O nosso A5 igual a 5. Gente, fala a verdade, que exercício lindo, não é? Logaritmo, uma lembrança aqui a respeito de raízes, não é? Racionalização, muito legal, não é?